14º episódio, tratando do tema arrebatamento. Então, estamos aqui já, meus irmãos, que estão nos acompanhando aí pelo chat, que eu abençoe a todos. Então, vamos levar a oportunidade agora a ter a irmã Maria Pacheco, né? Onde vamos, de novo, né? Esses possíveis critérios, é claro que o irmão Roberto já trouxe, já na primeira participação dele, ele já tinha dado um apontamento, né? Mas vamos levar até a irmã Maria Pacheco, talvez ela tenha algo para falar, alguns critérios mais que fazem, que vão mostrar esse seleto grupo, né, que vai diferenciar as duas querrilhar, ou as duas igrejas, né, que estão aí, Ale- esse grupo de pessoas. Fica à vontade, Jana. Aleluia! Eu já tinha separado essa igreja Filadélfia aqui, né? Não tinha separado a Laodiceia. Mas há uma diferença muito grande, amado, né? Nas duas igrejas. Porque, veja só, o irmão citou sobre os templos, né? Eu vou citar algumas coisas aqui, ó, porque assim, essa igreja de Laodiceia, essa igreja de Filadélfia, é uma característica. A gente sabe que quando a gente está falando de igreja, o que a gente está falando de prédio, não. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de membros que compõem ali, né? Uma igreja, a gente está falando de membros que compõem uma querrilá, que compõem a igreja, como o pessoal chama aí. Então, a gente está falando as características deles, como eles eram. Então, essa característica, há pessoas hoje que estão com a mesma característica de Laodiceia. Ela está o quê? Ela, aqui em Apocalipse 3:9 diz assim, né? Aleluia. Ele diz assim, vou ler logo do 8, diz assim, conheça as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma característica dela. Ela é um grupo pequeno, ela tem pouca força, mas ela guarda o nome. E ela procura tirar os fermentos, e ela procura observar toda a palavra, ela não pega um versículo isolado e diz aqui observamos isso, e aqui a gente fica só com isso aqui. Se você não é do sétimo, você é do domingo, você não entra aqui. Você pode entrar, mas não vai ficar, porque só vai ficar sem guardar. Você não é daquele da predestinação, você é do arminista, daqueles que é livre-arbítrio, né, do arminismo. Então, não, aqui é do livre-arbítrio. Fica aquela confusão, amado. Aquela confusão, né? Não tira o fermento, não tira nada, mas assim fica pegando versículo isolado e formando um grupinho. Aí aqui há uma divisão. É como se lá no chamaim, que chama céu, fosse ter uma divisão aqui de tal, de tal, de tal, de tal. De cada nome. Mas não é assim. Essa é a característica da Filadélfia. Ela guarda a palavra, ela tem pouca força, né? Ela tem pouca força, é um grupo pequeno, mas ela guarda a palavra. Como eu li aqui no versículo 8, né? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, né? E ele diz: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que dizem que são, que conhecem a Yahweh e não são, mas mente, né? Que os que conhecem a Yahweh, aqui diz como que são Yaldim, né? Ou que são crentes, vamos supor, dizer assim, mas não são. Eis que eu falei que venha e adorem não, e se prostrem diante dos teus pés, porque adorar só é Yahweh. Aqui tem adore, mas tem que tirar esse adore. Eis que fareis com que venha e se prostre diante dos teus pés, saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da provação, da tentação que há de vir sobre todo mundo, para provar todos os que habitam na terra. Essa igreja é uma diferença. Como ela tem guardado, ela não vai passar pela hora da provação, ela não vai passar pela tribulação. Escrevi o cinema. Essa igreja também, ela é diferente. Como ela já vem com o nome do Pai, ela já tem na sua mente o nome do Pai, então ele diz assim, e ao que vencer, farei dele coluna no templo de Al. Versículo 12, 3:12. Escreverei sobre ele o nome do meu Pai, o nome, o nome de Ial, o nome da cidade de Ial, né? A nova Yalxalã, que desce do céu, do meu Criador, e também meu novo nome. Então, essa Querrilá, ela vai receber um nome. Qual é o nome? Yalxalã.
É a Ial Shalom celestial. Recebe o nome do pai Ial, Shá, do filho Ial, Shá, Lã, a cidade de paz. Aí fica Ial Shalom, a cidade de paz. Ela vai receber este novo nome. Ela vai receber esse nome. Mas aí a diferença, esta também é uma diferença. O cabeça dela, quem é? O Machia. O cabeça dela, ela não tem uma cabeça humana. Ela é dirigida pelo Machia. É diferente. Então, a outra, qual é a outra? A diferença da outra, a outra é muito difícil. Não fala nem menção que ela guarda a palavra. E ao anjo da igreja de Laodiceia se escreve, diz, o fiel que é verdadeiro, o que é desde o princípio da criação. Apocalipse 3,14. Vou para o 15 agora. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Tá ali, por pegar o do pai, fazer uma barganha, trocar, fazendo seu sacrifício, obras mortas, está nas obras mortas, achando, não submetendo ao que o pai disse fazer, pagando o preço que tem que pagar, fazendo essas coisas todas, né? Então, essa daí não está como o pai disse, não fala nem da palavra aqui. Portanto, assim como és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido. Está lá só pelo material. Ai, depois que eu aceitei, depois que eu vim para tal igreja, recebi isso, recebi aquilo. Ah, minha vida foi isso e aquilo outro. Mas se esperarmos e alça, somente nesta vida seremos o quê? Como Paulo disse, os mais miseráveis dos homens. Só esperar para que eu tenha uma boa conta bancária, para que eu tenha um bom carro, uma boa casa, uma casa de praia, de campo. Não só esperar nisso. Esperar para a eternidade, esperar para entrar nesse repouso, entrar nesse descanso. Esperar para entrar nele, que ele é o nosso repouso, o nosso descanso. Aí ele diz aqui, e diz mais assim, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que é os desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim tu compres ouro provado para que te enriqueças e roupas brancas para que te vista roupas brancas, amado, para que esteja alvo, que seja sempre tuas roupas alvas e não apareça a vergonha da tua nudez e unja teus olhos com colírio para que veja. Não vê. Né? E a pessoa que não tem, como o irmão trouxe muito a respeito do ruar, que não tem ruar, é como se tivesse despido. Não tem. Não tem o ruar do pai. Ela pode ter o espírito de qualquer um homem que apresentou lá, dizendo, esse como o Yalcha disse, esse é ungido, que virão muitos dizendo, este é ungido. Ela pode ter daquele que diz assim, mas aquele não pode fazer nada. Só quem pode fazer é o ruar, Kadosh, que dá. Né? Tanto é que aqui, ó, se a gente for aos Hebreus, aí diz mesmo assim, ó, a gente sabe que a casa, como eu disse, que tem por cabeça e quem edifica todas as coisas é Ial. E Hebreus 3 diz assim, ó, começar do 4. Porque toda casa ela é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Ial. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Moisés, toda a sua casa foi fiel a ele. Teve o chamado dele, né? Como servo, para testemunho das coisas que havia de anunciar. Mas o Machia, como filho, e Yahshua o Machia, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, né? Se tão somente conservarmos firme o quê? A confiança. E a glória e a esperança até quando? Até o fim. Nós conservarmos isso, esta confiança, porque ele deu a emuná e que a gente permaneça. Ele diz, portanto, como diz o Ruá, se hoje ouvide a minha voz, não endurcerás o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Vossos pais tentaram, provaram e viram por 40 anos a minha obra. Ali, né? Então, é muito interessante. Essa edificação, como eu disse, ela é feita no Ruá. Ela não pode ser feita por outro. Não tem outro. Por isso que aqui também, para finalizar, o escritor aos Hebreus 12, 25, ele diz assim, vede que não rejeiteis ao que fala. Por isso que se hoje tu ouvir a minha voz,
Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se desviarmos daquele que é dos céus. Porque aquele que é dos céus é que nos fala, não é o homem aqui na terra. Você precisa ter a revelação do Ruá, como o irmão trouxe, Coríntios 2 aí, que fala que o Ruá faz discernir, faz revelar, revela tudo. Tem que ter essa cobertura, né? Como ele disse lá a Isaías, ai daquele, Isaías 30, que faz cobertura de um outro, e não do meu Ruá, né? Isaías 30 diz assim, ó, deixa eu ver aqui, só que eu falei aqui, deixa eu trazer essa passagem, Isaías 30 diz assim, ai dos filhos rebeldes, diz Ial, que toma conselho, mas não de mim, não toma conselho de Ial. E que se cobre com a cobertura, mas não do meu ruá, para acrescentar em pecado sobre pecado. E aí tá, meu amado. Né? Então, é esse critério. Esse critério é ouvir, guardar a palavra, conservar e conservar confiança. É esse critério que a gente tem que manter até o fim, como ele disse, a confiança até o fim, pois jamais serão envergonhados e confundidos aqueles que confiam em Yahweh. Aleluia,